Você se lembra do caso da modelo Elisa Samúdio envolvendo na época o goleiro Bruno, campeão brasileiro pelo Flamengo? E o caso da degola, do maníaco de Contagem, do desaparecimento da jovem Viviane Brandão e da prisão do traficante Quem? Você se lembra? E você sabe o que esses crimes têm em comum? Todos eles tiveram à frente das investigações o delegado Edson Moreira, que de tão conhecido acabou se tornando deputado federal e assumiu a segurança pública como a sua plataforma eleitoral. E hoje ele está no programa Entre Linhas para uma entrevista bem ao seu estilo direto, onde falou com uma franqueza surpreendente sobre o seu posicionamento em temas para muitos tidos como delicados de serem abordados, como a intervenção do Exército no Rio de Janeiro, o seu voto em projetos polêmicos como a reforma trabalhista, a reforma penal, o teto dos gastos e o arquivamento das investigações contra o presidente Michel Temer, dentre outros assuntos de interesse geral. Mãos na parede, porque começa agora o Entre Linhas com o deputado federal e delegado Edson Moreira. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Entre Linhas e o assunto de hoje é segurança pública. Hoje nós vamos conversar com o deputado federal Edson Moreira, mas que antes de deputado é delegado. Delegado. Tudo bem, delegado? Tudo bem, não vai? Tranquilo? Tudo bom, graças a Deus. Agradecer ao senhor pela presença, o senhor que está nessa correria já vai dar uma palestra e nos cedeu um espacinho aí da sua agenda. Quem agradece sou eu, a disponibilidade de estar aqui conversando com esse público maravilhoso que a gente quer atingir, a gente percebe que a segurança pública é um tema que está, como se diz, vamos pôr em ebulição, está fervoroso, está eclodindo. As pessoas conhecem o senhor muito como delegado, mas pouca gente sabe que o senhor vem de uma família de defensores da legalidade. O pai do senhor já foi da Força Nacional, não é isso? O senhor também, inclusive, já serviu o Exército no batalhão da Guarda Presidencial. Exatamente. Não é isso? E também já foi policial militar. O meu irmão do Ministério Público, procurador do Ministério Público, já servi em diversos locais e tem esse curso também de direitos humanos que é importante, né? Isso é importantíssimo. O senhor trabalhou em Uberaba, trabalhou em Belo Horizonte e ficou conhecido pela diversidade de casos polêmicos, da qual o senhor inclusive ajudou a desvendar. Casos difíceis. Né? Como chefe aí da divisão de operações especiais anti-sequestro da UESP, também teve uma participação efetiva contra a criminalidade, então o currículo do senhor é extenso. Se for falar o meu currículo todo, nós vamos ficar uns 2 dias aqui. Não é isso? Então vamos enxugar um pouquinho. Mas me fala uma coisa, o que há de errado com a nossa segurança pública? O que está de errado é principalmente a falta de investimento em educação, que é fundamental, a falta de investimento na própria segurança pública, uma lei patriarcal demais, paternalista. A legislação ela tem que ser um pouco mais dura e tem que se exigir, por exemplo, tem que se exigir muita coisa, não só do cidadão, que quer só direitos, não quer deveres, mas o Brasil é o único país onde que a pena máxima de prisão é só para chegar a 30 anos. É o único país do mundo em que a pena máxima é 30 anos. E não se cumpre 30. Em cima desses 30 anos você tem 1/6 da pena, você já pode sair da cadeia. Vamos dar um exemplo recente, vai. O Luiz roubou o macarrão. Ele matou a Elisa em 2010. Já está no regime aberto. Isso. Qual o sentido da punição? Ele sentiu mesmo a punição? Ficando praticamente, antes de ir para o aberto, ele foi para o semi-aberto, ficou aproximadamente 5 anos preso, uma vida, o corpo até hoje não foi achado, e o filho está sem mãe aí. Isso é punição? Então tem que ter mais punibilidade. Então, quer dizer, a lei tem que ser mais dura. O criminoso comete uma série de homicídios. Vamos supor um pistoleiro. Ele mata 10 pessoas. O máximo que ele pode ser cumprido de pena é 30. Olha só, a pena mínima do homicídio qualificado é 12 e a máxima é 30 já. O latrocínio, que é um dos crimes que a pena maior, é 20 anos a pena mínima e 30 a máxima.
Extorsão mediante sequestro com resultado de morte, a pena mínima é 24 anos e a máxima é 30. Mas ele vai puxar esse tempo todo? Aí que está bom. Não preciso nem perguntar se o senhor é a favor da reforma do processo penal, né? Já está tendo reforma do processo penal, eu faço parte da comissão que está reformando o processo penal. Nós temos que mudar primeiramente a Constituição. Essa Constituição, eu estou achando que ela foi muito benevolente, ela foi feita por um pessoal que veio de uma chamada repressão, eles falam que foi repressão, mas isso é uma discussão que nós precisamos ter. Repressão. Então, de um lado tinha um grupo que pegou armas e matava do outro lado, e do outro lado respondia. Agora, só que só um lado paga, porque é o lado do Estado. Mas vamos sobrepesar a época que ocorreu isso aí e os dias de hoje. Vamos supor, me fala um dos presidentes de 64 até o último que saiu em 85, o que ele ganhou, o que ele desviou do governo, se ficaram ricos ou não. Agora, me fala o que entrou depois. Eu posso enumerar. Sarney, riquíssimo. Depois, Collor, riquíssimo. Depois do Collor veio Itamar Franco. Isso aí ainda foi bom. Não, a universidade dele ficou 2 anos. E era vice. Depois veio Fernando Henrique. Está com tudo. Depois do Fernando Henrique veio Lula. Todo mundo sabe a história do que aconteceu aí depois, o desvio que teve, a quebradeira que teve o Brasil. Está rico também para pagar. Sepúlveda pertence como advogado, tem que ter dinheiro. Que foi ex-ministro do Supremo. E a Dilma que saiu agora, e o Temer que está com esses problemas todos aí. Todos muito bem de vida. Agora, Castelo Branco saiu com o Aruílis. Costa e Silva saiu devendo, tiver que pegar dinheiro para fazer o funeral. Emílio Garrafa Azul Mestre do mesmo jeito, teve que pegar dinheiro para fazer o funeral. O Geisel, uma casa em Teresópolis. A filha, depois que ele morreu, teve que mudar, vender a casa para... O senhor fez um paralelo aí de antes e depois da Constituição. Então o senhor acha que a Constituição veio para facilitar a impunidade? Ela trouxe a consequência de hoje, esse paternalismo que teve a Constituição. Ela mirou no regime anterior, fez a autoproteção de quem estava fazendo a Constituição, autoproteção. Só que essa autoproteção fez efeito cascata. Quer dizer, não só se beneficiaram dessa proteção os que fizeram a Constituição. Todos os criminosos foram beneficiados do efeito cascata. Quer dizer, houve uma eclosão violentíssima da criminalidade. O nosso sistema legal, ele é burocrático? Muito burocrático, muito burocrático. Tem que enxugar um pouco mais. O crime maior que é o crime contra a vida. Você vai fazer o inquérito policial, vai se fazer a denúncia, vai começar o processo. Aí vai ter o sumário. O sumário você vai repetir tudo que foi feito no inquérito policial. Aí você vai pronunciar o réu, os réus, vamos lá, os réus. Para depois ir para a segunda parte do júri, que é onde os 7 jurados que o povo vão julgar. E se o advogado for bom, o que tiver de prova robusta, pericial, vai por terra. Só na conversa boa do quando não houver a prescrição. Quando não houver prescrição. Mas o homicídio percebe como chama. Quer dizer, aí você vai. Apenas 2 anos vai prescrever com 8. 4 vai prescrever com 12. E assim você vai na prescrição. O senhor melhor que ninguém sentiu isso na pele. O senhor, enquanto delegado, deve ter cansado de enxugar gelo, como se diz aí no linguajar popular. Prende, a justiça solta. Prende, a justiça solta. O senhor agora entrou para a política.
está do outro lado. O que o senhor está fazendo aí, do outro lado, que pode vir ajudar, principalmente os policiais? Nós aprovamos algumas leis boas lá. Transformamos o homicídio, o feminicídio hediondo. Aumentou um pouco. Fizemos a redução da maioridade penal na Câmara, foi aprovado em primeiro e segundo turno, está no Senado. Reduzir. Então, crime hediondo, o menor de 16 anos que cometeu crime hediondo, ele vai para um estabelecimento diferente do criminoso maior e vai cumprir a pena. Conforme for a periculosidade dele, quando ele completar 18, ele vai para o outro. Mas não fica assim de cometeu com 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele mata um, pega 3 anos e depois vai embora. Não. Mesmo porque o jovem hoje, 16 anos, ele não é como que era antigamente. Né? Nós já temos adultos de 14 anos. Muito diferente. Hoje, inclusive na malícia. Com 14 anos, tem gente até que é chefe de quadrilha, pra você ter uma ideia. Então, para melhorar essa segurança pública, para melhorar essa criminalidade, educação, a sensação de que vai pagar pelo que fez e tentar recuperar esse pessoal no estabelecimento, na prisão, porque a pessoa vai presa, usa telefone lá dentro, se a comida não estiver boa, taca fogo na cadeia, tem mulher para fazer sexo à vontade lá, e às vezes nem é dele, ele contrata, fala que é mulher dele, e assim vai. Então tem que acabar, às vezes você perde o cavalo para você, eu vou para a colônia de férias descansar um pouco. A cadeia tem que ser pior que aqui fora. Não, ele tem que sentir que tem punição, que vai ser punido. Né? Não é ler um livro, o cara lê um livro, pega um livro lá, fala que leu e diminui 3 dias da pena dele. Pô, fechamos o primeiro bloco com o delegado e deputado Edson Moreira. Não sai daí que daqui a pouquinho chamo de volta. Delegado, o senhor é mais delegado ou mais deputado? Eu sou e sempre serei um servidor do povo. Como delegado, eu trabalho para a população. E como político agora, trabalho para a população e já de uma outra maneira. Sabendo dos problemas, eu tento buscar na legislação a solução. Mas ainda tem aquele espírito combatente contra a criminalidade que o manteve aí na ativa por muitos anos. Você sabe que quando o mergulhador ele pega mais de 100 metros de profundidade, ele pega uma pressão muito violenta. Então quando ele sai, ele tem que ficar na câmara de descompressão. Às vezes até uma semana para descumprir. Se não sair, ele estoura. Então, quer dizer, esse tempo que eu estou fora da polícia, eu estou fazendo a descompressão, estou descomprimindo devagar, mas nunca esquecendo o trabalho que teve, quem trabalha e combate a criminalidade e, principalmente, quem batalha contra a violência dentro da sala de aula. O professor hoje... O senhor também foi professor? O senhor conhece todos os lados. Não, o professor sofre demais. O primeiro, segundo grau, o professor, além de ganhar mal, ainda é humilhado pelos alunos e às vezes agredido, uma agressão absurda. Que a gente assiste diariamente. E o professor é o segmento da família. Se você tem uma boa família, você vai ter uma boa educação. E é fundamental, na sala de aula, você conseguir buscar, ensinar e preparar essa pessoa para a vida em sociedade. Está muito fácil hoje passar de ano. A pessoa tem que se adaptar à vida à sociedade, à disputa social. E qual que é a disputa? Quando ele é submetido a uma sabatina de tudo que ele aprendeu realmente, é uma maneira
indelével de você ver realmente se a pessoa está progredindo. E não, você vê hoje na escola, o cara já quer levar vantagem. Ele não estuda, pega o CDF e quer colar dele. E ele fala, e depois esse que está colando, quer meter o pau no corrupto lá em cima. Se ele a corrupção começa a cair embaixo. Começa a cair embaixo. Mas nós temos que falar aí de alguns dos seus casos, inclusive foram os que te deram projeção. O último deles, o mais recente, de grande repercussão, foi o caso Elisa Samúdio. Foi o caso Bruno. Caso Bruno. O que houve de real no caso Bruno? Quais foram os indícios e o que levou à condenação dos condenados? A gente tem que dar uma regredida aí até 2003, que o cabo Simplício, cabo Salles Simplício, ele matou a Viviane Brandão em 2003, até hoje o corpo também não foi achado. Sim, que é um caso que o senhor participou. Exatamente, esse caso foi... Ele é esposa? Foi o vestibular desse caso de homicídio sem corpo, como trabalhar no homicídio sem corpo. Quer dizer, eu já trabalhei em vários homicídios sem corpo, mas no final eu consegui achar o corpo. Muitos eu consegui achar depois na investigação e tudo mais. Mas esses dois aí, eu não consegui achar, porque os dois eram policiais que mataram e sumiram com o corpo. Então eles sabiam, eles dominavam a técnica da Eu percebi, só interrompendo o senhor um pouco e até tocar nesse assunto, nos principais casos do senhor, existe a presença de policiais e de estudantes de direito. Não nesse caso em específico, mas em outros casos, como o caso da Passarelli também. Passarelli. Da Degola. Da Degola, de policiais. Sim. Tanto é que as cabeças e as mãos estão enfaixadas. Mas vamos falar do caso Bruno, interrompi o senhor. Vamos lá. E também no caso do aí quando veio o caso Bruno, como eu já tinha toda uma técnica investigativa voltada no homicídio sem corpo, então eu fui buscar o quê? Trabalhar em cima do artigo 167 do Código de Processo Penal, que era buscar os vestígios que eu pudesse fazer corpo de delito indireto, como fiz com o corpo de delito indireto com a Viviane Brandão. Então busquei, achamos o sangue da Elisa e do menor já na Land Rover dele, já fizemos lá o DNA, tanto do autor, que era na época era menor, que era o primo do... Inclusive foi morto, né? Não foi não. Esse foi outro. Esse foi o Sérgio que foi morto. Que estava envolvido também. Esse foi aquele do Rio de Janeiro. Esse do Rio, que é chamado até hoje no Rio de Janeiro. Também o nome dele é Rosa, mas não é Sérgio não. Salles Rosa, no final. E por quê? Foi eles que, junto com o Macarrão e ele, que foram no Transamérico do Hotel do Rio de Janeiro, e sequestraram a Elisa e levaram para casa. E dentro do carro do percurso, teve a coronhada na cabeça da Elisa, que sangrou, e teve a briga entre a Elisa e ele sangrou também. Então, é o sangue dos dois lá. Que está também, então, nós detectamos. E na Land Rover, achamos o óculos da Elisa, o sapato da Elisa, depois, na casa na cercania do Bruno, foi achado as fotografias da criança queimada, a Folha de São Paulo achou e publicou e tal, mas aí foi achado lá na Baía da Seca. O resto da mala da Elisa, que foi achado no poço, também, até a cor da mala e que veio da descrição, com os depoimentos, com as provas testemunhais, as provas documentais. E achamos também o notebook do Macarrão, que tinha o contrato, o contrato feito entre o Bruno e a Elisa, que ia pagar 3.500 de pensão, e também a parte do contrato do apartamento que eles iam dar para ela aqui. Então está tudo lá no notebook. E tem o notebook da Elisa que nós buscamos lá em São Paulo, também que tem as fotos do menino, tem as fotos, todas as fotos que foi queimadas lá na cerca, está lá. Se houve esse pré-acordo, o que deu errado?
Porque parece que já estava caminhando para um... Não, mas ela já estava marcada para morrer desde fevereiro. Então era uma isca. Isso aí foi só para enganar a moça, para atrair a moça, como foi atraída. O Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro foi sequestrada e trazida para cá. E o nosso banco dela também tem essas fotos. E tem tudo umas gravações em que ela fala que estava com medo do Bruno. Então já tinha isso tudo. Bom, então você soma o sapato, o óculos. E tem o rastreador. O carro tinha um rastreador. E esse carro do Rio de Janeiro foi multado. Tanto esse como o outro que o Bruno viu. Então, veio nessa Range Rover, Macarrão, o menor, a Elisa com o filho. E no outro, no X5, que emprestou, o X5 preto, veio o Bruno e a Fernanda. Quer dizer, eles pararam no Juiz de Fora. O Bruno não estava aqui, o Bruno veio acompanhando o carro. Não, estava lá. Ele não estava esperando. Ele jogou contra o Goiás no sábado, foi sequestrado na sexta, ele jogou contra o Goiás lá pelo Flamengo no sábado, até perder. E ele foi até a casa dele lá no Rio de Janeiro, pegou a menina e a Elisa, a Fernanda e tudo mais, os filhos vieram tudo aqui para cá, vieram no motor de montagem. Aí tem uma série de coisas que faz esse monte de vestígio, faz a materialidade indireta, em cima do artigo 167. Nós achamos o corpo, mas fizemos materialidade indireta. E mais a parte da casa do Bola. O Bola realmente houve ligação direta com isso? Nossa, o Bola foi executor. Porque eu me lembro na época que procuraram no canil, na concretagem. Porque o Bola foi. Quer dizer, então vamos partir para a execução agora. No dia 10, pegaram a Elisa, junto com o filho. Aí foi o Macarrão, o menor. Eu acho que o Bruno estava junto, mas aí a primeira vez o senhor falou que estava, a segunda vez ele recuou, o outro falou que estava, aí recuaram. E levaram a Elisa até o Bola, se encontrar aqui perto do Mineirão. O Bola foi na frente, com a moto, e esse foi com o carro atrás, até a casa do Bola. Aí entregaram a Elisa para ele, para executar, e o menino também ia ser morto também, o menino. Só que faltou o complemento, o dinheiro. Aí o Bola disse, não tem dinheiro, não vou pegar essa parada. E só matou só a Elisa, que até aquela história toda. Aí, nisso, até os cômodos, tudo, como foi descrito pelo primo dele do Rio de Janeiro, que na época era menor, mostrou tudo, nós fomos lá, fotografamos, fizemos também. Ele descreveu item por item e fizemos, pela descrição dele, como ela foi morta, fizemos praticamente uma necrópsia. Por quê? Quando a pessoa morre por asfixia, ela foi estrangulada, o estrangulamento é um tipo de asfixia. Então, ele, sem saber, sem ter conhecimento técnico, ele deu todas as técnicas de como o Rosário ficou, o esbugalhado, a língua, e protusão que tem a língua lá fora. Escreveu, então ela morreu estrangulada. Morreu estrangulada. E a vermelhidão nos olhos e o esbugalhado. Tanto é que esses caras estão batizados, os dois, o Macarrão e ele. Por mais frio que ele seja, ele vai ver uma pessoa sendo executada ali na hora. Pelo Bola. Pelo Bola. O Bola tranquilamente. Né? Inclusive fez até pose. Depois da gravata e chamaram aqui, ainda cruzou a perna aqui no abdômen porque é o seguinte, você respira, você tem respiração, essa parte abdominal, esse movimento aqui, vai e vem, você não percebe, mas é o que ajuda a respirar. Se você põe um peso aqui em cima da parte torácica aqui, você vai ter a sufocação indireta. Então, quer dizer, travou aqui em cima e travou embaixo. Você entendeu? Na parte torácica. Então, apesar de não ter achado o corpo, mas houveram várias pistas, vários indícios. Vestígios. Para por isso, o que aconteceu com o corpo, afinal de contas? Tem duas hipóteses, que só o Bola sabe, vai poder explicar. Uma,
ele pode ter consumido o corpo feito um micro-ondas com o corpo. Pode, isso é uma possibilidade. E a segunda possibilidade, onde tem, como ele fazia parte do grupo de extermínio, onde estão os outros corpos, as outras ossadas agora, está a da Elisa também. Então ele levou aonde está os restos mortais da Elisa, ele não levou a gente lá, porque tinha outros que ele podia responder. Então ele está respondendo por 6, que foi reconhecido em 6 homicídios que ele foi de cara limpa. Então ele está respondendo, já foi condenado no segundo, que é o do Casteiro aqui de Contagem. Então tem mais 4 para responder, quer dizer. Então talvez ele não levou por causa disso. Você vai achar, não ia achar só ela. Como que explicar aquele monte de corpo lá? Bom, vamos fechar o segundo bloco com essas explicações aí que pouca gente sabia sobre o caso da Elisa Samúdio, apesar de não ter sido encontrada, existem vários vestígios, vários indícios do que realmente aconteceu. Voltamos daqui a pouco no terceiro bloco. Volta para o último bloco com o deputado e delegado Edson Moreira. Já falamos um pouquinho da carreira pessoal dele, falamos de alguns dos casos, do caso principal. Bom, agora vamos falar mais sobre segurança pública, né? O que falta para a sociedade vencer de fato a criminalidade? Bom, como eu falei, um investimento maciço em educação. Precisamos fazer o nosso povo, o nosso jovem, ser educado. Cultura para eles, educação, trabalho e repressão, a certeza da punição. Nós temos que fazer uma nova Constituição, uma Constituinte ampla, não uma Constituinte derivada como foi. Por quê? A Constituinte plena é aquela que o Congresso é eleito para fazer a Constituição, faz a Constituição e é dissolvido. É Congresso Constituinte. Aí vai embora. Aí se elege os novos representantes do povo. Esse não. Esse foi derivado porque foi o presidente da República que colocou essa Constituinte e o Congresso Constituinte fez a Constituição e continuou no mandato. Aí não. Na década de 90, nós tivemos em Nova York a chamada, esqueci o nome, Tolerância Zero. Rodolfo Giuliano era perfeito. Tolerância Zero. A legislação é diferente lá. Sim, mas naquela época, Nova York era uma das cidades, se não fosse a mais perigosa do mundo, mais criminalidade, e não foi só a ação policial, foi a ação conjunta. Primeiro aí a colaboração entre as polícias, a colaboração entre o Ministério Público, a colaboração entre o Judiciário e principalmente a Tolerância Zero, onde os crimes de menor potencial eram punidos como se fossem crimes graves, né? A teoria das vidraças. A sensação da punição. A pessoa sabia que ia ser punida. Cometesse o crime o mais brando ou o mais grave. Ele sabia que ia ser punido. Então ele tinha certeza da punição. Primeiro efeito do Tolerância Zero. Né? Até no trânsito. Sim, se pegava, havia uma sincronia entre denúncia, na investigação da polícia, a denúncia e a condenação nas penas máximas. Não tinha mais isso de penas mínimas. Exatamente. Bom, o sistema judicial dos Estados Unidos é diferente do nosso. Bom, mas vamos lá. Mas a ideologia é aplicada. Uma polícia única. Não tem duas polícias lá. Sua opinião a respeito da unificação? Pelo completamente a favor, sou presidente da Comissão de Unificação na Câmara. Então, uma polícia só. Uma polícia única, com uma inteligência voltada tanto para a investigação como para a prevenção, filosofias, academias de informação única, e a economia será muito grande. Por quê? Você detecta um local com alto índice de criminalidade, vamos dizer assim, que se chama zona quente, você vai direcionar o policiamento preventivo para aquela região. Uma lei condigna com o criminoso, que realmente ele seja punido e no estabelecimento seja reeducado, tentando inserir novamente na sociedade, recuperar, vamos tentar recuperar, mas se não for, que fique lá diretamente e não saia mais.
senhor não acha que o bandido, o senhor vai falar melhor do que eu, mas eu tenho a opinião que o bandido tem medo de duas coisas, de morrer e de trabalhar. Porque se ele não tivesse medo de trabalhar, ele não era bandido, ele ia trabalhar. E hoje nós temos aí grandes barreiras que impedem o preso de contribuir para a sociedade, impedem o preso de trabalhar, de ter trabalhos às vezes considerados como desumanos. Uma pessoa pode ficar aí recebendo um salário mínimo para ficar no sol, para pegar enxada, mas o preso às vezes não pode. O senhor não acha que é uma inversão de valores? Talvez se estimulasse mais o trabalho do preso para pagar os próprios custos, não seria mais um efeito preventivo? Seria muito bom. Só que é o seguinte, para o preso para trabalhar, se for preso para trabalhar, ele quer fugir, ele vai fugir. Então, tem que ter um pessoal vigilante. E você não pode usar mais aquela bola de ferro no pé dele, que o cara corrente. Se pudesse usar aquela bola de ferro, até pudesse ser o preso trabalhando lá. Quebrar asfalto, abrir estradas, pousos artesianos. Construir. Serviço pesado que não tem falta de dignidade nenhuma. A pessoa passa no estado, se eu ver um pai de família com um macacão laranja, no sol, suando, ele pode. Se o quanto é bom trabalhar. Sim. Ou ruim, né? Como dizia o Bezerra da Silva, se o malandro soubesse o quanto é bom, ser honesto, ele ia ser só honesto por malandragem. Sim, porque o custo para a sociedade é muito grande. E o custo para o preso, às vezes, não é tão grande, porque às vezes, igual o senhor falou no início da conversa, ele tem uma vida lá dentro melhor do que aqui fora. Muito melhor, é um descanso para ele. Aqui lá ele usa droga, tem mulher, tem comida boa, tem descanso, tem telefone, usa até televisão, né? Fora as regalias todas, às vezes tem uns que conseguem até sair do presídio e voltar em outros horários cometer crimes. Tem alguns, já foi detectado isso daí. Tinha um preso que saiu da adulta ladeira na época e estuprava aqui fora. Cometia crime de estupro. Como que a gente ia descobrir que o cara preso estava cometendo estupro aqui fora? Já estava preso, né? E o DNA naquela época, você já viu como que era o DNA, né? Então nós conseguimos, pelo DNA, fazendo acordo com outros estados, fez o DNA dele, descobriu que era ele mesmo, estava cometendo estupro. Ele estava lá na cadeia, ele não estava preso. Ele estava hospedado. Metia assalto, levava de lá e estuprava o pessoal. Eu falei muito no programa sobre o delegado, mas eu quero falar sobre o político e sobre alguns projetos do senhor, até para a população saber o que o senhor fez, que o senhor está trabalhando lá também. O senhor, enquanto vereador, o senhor teve uma votação esplêndida, o senhor foi o terceiro mais votado. Exatamente. Na primeira tentativa, foi a primeira? Foi a primeira. Foi a primeira. E o senhor fez dois projetos que me chamaram a atenção. O primeiro é a propositura do Serviço de Verificação de Óbito. Exatamente. Por quê? Aqui na Sete Lagoas até poderia ser feito isso daí. Tem muito óbito que acontece que não é crime. Não é crime. Então você lota o IML com coisas que não deveriam estar lá. Que não deveriam estar lá. Por quê? Se um serviço de verificação de óbito que poderia fazer, e qualquer dúvida nessa verificação de óbito, encaminhar para o IML. Então seria verificava primeiro se era caso IML. Modo natural. Atacadinho, quando a pessoa morrer em casa e tal, vai lá e constata. Foi implantado esse projeto? Não chegou. Tá, vai ser implantado agora. É uma economia. Economia para as pessoas envolvidas e uma ajuda. E para o erário público. E para o erário público, quer dizer, o município tem que ter a sua responsabilidade também. Tem que ter a sua participação. Não é jogar tudo nas costas do Estado. O Estado não aguenta. Então, esse serviço de verificação de óbito que tem em outros estados. São Paulo, Rio de Janeiro, tem. Já existe. É menos difícil do que parece. Já existe desde a era 80 e 70. Já passou. Um outro projeto que me chamou a atenção foi a propositura do senhor a respeito do programa de informação sobre vítimas de violência no município. Exatamente. Um rastreamento, um mapeamento? Você tem uma estatística, você cria uma estatística, você vai dar assistência para essa vítima de violência e vai saber quem cometeu essa violência, tanto no lar do filho ou não, que se é usuário de droga ou não, vai detectar isso aí e vai trabalhar, fazer um psicológico em cima disso aí, um social em cima, e aí já tem um currículo. Tem que estar o prévio. Já sabe onde ir. Exatamente. Enquanto deputado, o senhor
não sei se foi por sorte ou não falo azar, mas o senhor esteve aí nessa turbulência dos últimos tempos, e esteve presente em assuntos históricos. Está começando pelo impeachment. É um mandato pesado. O senhor votou a favor do impeachment. Votei a favor do impeachment. O senhor também votou a favor da PEC do teto dos gastos. Votei a favor da PEC dos gastos, porque é o seguinte, você tem que pôr teto. Tanto é que isso está dando problema. Eles querem fazer uma revisão disso aqui, não. Você tem que controlar, fazer o controle. Você pode gastar até tanto, o resto não. E olha a coisa, fazer os investimentos certos. Tem que ter ordem. Tudo tem ordem. Para o supermercado tem que ter orçamento. Eles pediram isso aí, para controlar. Tinha um buraco negro. Você estava com -3 de desenvolvimento, quer dizer, estava crescendo igual o rabo do cavalo, para baixo. Agora, com todas essas medidas, está +2. Vamos falar superávit. Estão +2. Se estivesse empatado, só de não estar no negativo, que a conta tem que fechar. Cresceu 5% na realidade. Você vai então, se está +2, com menos 3. Eu estou fazendo aqui o texto. O senhor está sendo aprovado aí, a nota está saindo bem. O senhor votou também a favor da reforma trabalhista. Qual é a sua opinião? Cresceu o número de emprego. Cresceu o número de empregos. Já existem dados em tão pouco tempo? E foi um projeto também que veio do governo. O governo falou que tinha que investir isso aí. Se você tinha que dar um crédito para o governo. E a legislação trabalhista, a pessoa ia na Justiça do Trabalho, o patrão sempre era o culpado, tinha que pagar de qualquer jeito. Quer dizer, houve um equilíbrio e qualquer um que queira fraudar a Justiça Trabalhista agora não vai. Tem vários tipos de contratos, de contratação. Outra coisa, tinha um contrato, por exemplo, a pessoa queria trabalhar, ter mais movimento no final de semana, não podia contratar a pessoa que tinha que ter a semana toda, ou pagar como se fosse a semana toda. Agora não. Ele faz aquele turno, faz aquele contrato, então a pessoa trabalha determinado aquele horário e recebe para procurar e ainda recolhe o INSS que não recolhia antes. Desburocratizou a geração de emprego. Melhorou. O senhor, como o senhor se define? Base, oposição ou neutro hoje, no que diz respeito ao governo? Se for olhar para o governo, eu sou base. Se for olhar para o povo, eu sou povo. Por quê? Procuro fazer o que é melhor para acertar para a população, para melhorar a vida da população que está sofrida. Então, eu trabalho para eles e trago o que eu posso de divisas para ser aplicada em educação, em segurança, em saúde e tudo aqui para o estado de Minas Gerais. Eu sou representante de Minas Gerais, como deputado federal. Acima de tudo. Sou de São Paulo com coração de Minas. Exatamente. Cidadão Belo Horizontino, cidadão... O senhor viu que eu puxei sua ficha, né? Eu puxei a ficha cidadão Bradense, praticamente... Mas hoje de Minas, já fez muito por Minas, principalmente na segurança pública. Agora, um voto contra que o senhor deu, eu gostaria de saber, às vezes o senhor explica, talvez pelo momento político, o senhor votou contra o processo de investigação do presidente. 2 vezes. Não foi uma vez só, não. 2 vezes. O que acontece? Você não pode, por um determinado vaidade de um órgão que quer acusar sem prova e se bagunçar o país inteiro. O que aconteceu? A acusação do presidente da República, quem acusou foi preso, porque foi uma tremenda armação, você vê. Mas no calor do momento você não ia ver que era uma armação. Mas eu, com o horário investigativo que eu tenho, que a gente tem que saber que foi uma montagem. E o benefício foi muito maior para o criminoso do que que ia bagunçar o país inteiro. Tudo isso que nós ganhamos em economia e tudo mais, ia por água abaixo, porque bagunçou o país todo, como todo. Separou a Câmara 8 meses com esse negócio. Nós podíamos ter votado mais coisas. De uma coisa aí, só deu uma vantagem disso tudo. Foi que não teve a votação da Previdência. Pelo amor de Deus também. Aí é matar o povo. Então,
Deputado. Votei a favor para que não se bagunçasse o país e ele não vai deixar de ser punido. Não, ele vai ser punido. Só que quando ele deixar o mandato, ele vai responder o processo normalmente. Na hora certa. E eu acho, Na hora... isso é um achismo agora, que não vai ter problema para governar, porque isso aí foi tudo armado. Foi uma espetacularização que houve de um procurador que queria aparecer mais que todo mundo. O senhor conhece as investigações, conhece as presunções e as deduções. Exatamente. A gente tem que pensar, a gente tem que agir com a razão e não com o coração. Queria falar com o senhor que foi um prazer conhecê-lo, agradecer a disponibilidade, e o senhor pode deixar o recado aí para os seus telespectadores. Eu espero que esse país e que o Estado de Minas Gerais e os brasileiros melhorem. Então eu acredito muito numa educação de qualidade, voltada realmente para o povo. Acredito que com essa educação vamos atingir um nível de segurança bom, e saúde e educação, saúde e segurança, eu acho que é um triângulo que a gente vai fazer com que esse povo melhore. Eu acredito muito que nós vamos conseguir melhorar a vida desse povo. Mas para melhorar a vida desse povo, tem que participar. E a política não pode ficar de fora. Muito obrigado a todos, um abraço a todos os ouvintes. E agradeço a você a oportunidade de falar com essa população maravilhosa de Sete Lagoas. Bom, fechando mais um programa Entre Linhas com essa figura, o delegado, deputado Edson Moreira, e até semana que vem. Tchau.